Ele sabia. Sentia o peso daquele silêncio na sala do sinédrio, o cheiro de incenso misturado com a poeira antiga da lei. Cada olhar era uma lâmina, cada murmúrio, um eco de ódio que se arrastava por séculos. Ele era Estevão, o escolhido, o coroado. Mas ali, na frente de seus acusadores, a única coroa que o esperava era a de espinhos, e o único trono, a poeira do chão. Eles o acusaram de blasfemar contra o templo, de desprezar a lei de Moisés. Acusações fabricadas, tecidas com a malícia de corações que não podiam suportar a verdade. No entanto, sua face, descrita como a de um anjo, não exibia medo, apenas uma calma que enfurecia ainda mais a assembleia. Estevão não era um homem de guerra. Era um servo, um diácono, encarregado de distribuir o pão e o cuidado para as viúvas de Jerusalém. Mas sua voz, quando falava da graça de Cristo, tinha a força de um trovão. Ele fazia prodígios e sinais, e isso perturbava a ordem, a religião estabelecida. A rigidez que se alimentava de regras vazias. A oposição cresceu como uma sombra. Os helenistas, aqueles que se misturavam com a cultura grega, não suportavam sua sabedoria, o fogo de seu espírito. Eles debatiam, mas eram derrotados. O orgulho, ferido, clamava por vingança. Subornaram testemunhas, inventaram mentiras. Foi um ato de covardia, um golpe nos bastidores. A lei que eles juravam proteger era agora uma ferramenta para a injustiça. Levaram-no ao sinédrio, o tribunal máximo. A multidão agitada seguia o cortejo como hienas famintas. Dentro da sala, as falsas testemunhas derramaram suas acusações, uma torrente de ódio. Estevão ouvia. Em meio a tudo, ele ergueu a cabeça e fixou os olhos nos deles. Foi então que seu rosto brilhou, uma luz que não vinha de velas nem do sol, mas de um lugar distante, além das nuvens. Era a luz daquele a quem ele servia. Aquele que havia prometido não o deixar. Aquele que agora observava tudo em silêncio, de um lugar inalcançável. E nesse silêncio de fúria, Estevão começou a falar. A voz de Estevão não era a de um prisioneiro. Era a de um profeta, de um historiador. Ele não se defendeu das acusações. Ele as desmascarou, uma a uma, mostrando a hipocrisia de seus juízes. Seu sermão não era um discurso, mas um espelho, refletindo a história de Israel de volta para os seus acusadores. Ele começou com Abraão, o pai da fé, que havia acreditado em Deus antes de qualquer lei ou templo existir. Ele falou de Jacó e seus 12 filhos, da traição de José e de como Deus usou essa traição para salvar uma nação inteira da fome. O eco de suas palavras ressoava no salão, expondo a ironia. Eles, descendentes de José, estavam prestes a trair um de seus irmãos. Em seguida, Estevão trouxe à tona a figura imponente de Moisés, o líder que foi rejeitado por seu próprio povo, mesmo realizando milagres em seu nome. Ele fez uma pausa dramática. Olhou para os sacerdotes, os guardiões do templo, e os lembrou que o tabernáculo, a tenda sagrada de Deus, não era feita de pedras, mas de tecido, um símbolo de uma fé itinerante e em constante movimento, não presa a um lugar. Ele os lembra do desejo de Davi de construir um templo, uma morada para Deus, e da concretização desse sonho por Salomão. Mas a voz de Estevão ganhou força, transformando-se em um trovão. Ele citou as Escrituras, as mesmas que eles veneravam, para lembrar a todos que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele ergueu as mãos e proclamou: "O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis?" A plateia se agitou. Aquelas palavras eram veneno para seus ouvidos. Estevão, agora com a voz trêmula de paixão, os confrontou diretamente. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. O sermão se tornou um grito, uma acusação final. Ele os chamou de assassinos de profetas, de renegados que haviam traído o Messias. E enquanto a fúria se espalhava pelo salão, Estevão viu. A fúria da multidão não era mais contida. O ódio era palpável. Eles cerravam os dentes, e em seus olhos havia apenas a escuridão da violência. O sermão de Estevão havia sido a última gota.
Ele os havia confrontado com a verdade de seus próprios corações, com a história de suas próprias traições, e eles não podiam suportar. Era mais fácil apedrejar o mensageiro do que confrontar a mensagem. E enquanto a fúria crescia, Estevão não se curvou. Ele ergueu a cabeça e, em um ato que desafiava a razão, fixou seu olhar além das paredes daquele salão, além das nuvens, além do próprio tempo. Ele estava vendo algo que ninguém mais podia ver. Ele não viu a raiva dos seus inimigos. Não sentiu o perigo daquele momento. Seus olhos, antes tão calmos, brilharam com uma luz de êxtase. Uma visão se abriu diante dele, uma brecha no tecido da realidade. "Eis que vejo os céus abertos", ele gritou, sua voz não de um moribundo, mas de um profeta. A multidão ficou em choque, congelada por um instante, como se o tempo tivesse parado. E o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Jesus, o mártir crucificado, estava de pé. Ele não estava sentado em um trono, mas de pé. E essa visão era um testemunho. Estevão não seria livrado da morte, não. Mas Jesus estava lá. Não para impedi-la, mas para recebê-lo. Estevão estava diante do seu advogado, do seu protetor. Ele sabia que a justiça de Deus se manifestaria, não ali naquele tribunal corrupto, mas no céu. E o seu sangue que seria derramado seria a semente de uma nova fé. O grito de Estevão foi um hino, uma declaração de triunfo. Foi um chamado para os que viriam depois, para os que seriam perseguidos. A multidão, em um acesso de raiva cega, tapou os ouvidos. Eles não queriam ouvir, não queriam a verdade que os confrontava. Eles se atiraram contra Estevão, arrastando-o para fora da cidade. O caminho era de pedras e o solo árido. Eles o levaram para um lugar isolado, longe do julgamento, longe da lei, para um ato de violência pura. E ali, com o sol do entardecer colorindo o céu de vermelho, eles começaram o apedrejamento. O apedrejamento não era apenas um ato de execução, era um ritual, uma demonstração de poder. Eles o atingiam, e a cada golpe, a certeza da sua fé se tornava mais forte. Mas Estevão não sucumbiu à dor. Suas últimas palavras não foram um grito de maldição, mas de misericórdia. "Senhor Jesus, recebe o meu espírito." A mesma súplica que o seu mestre havia feito na cruz. Mas havia mais. Havia o perdão. "Senhor, não lhes imputes este pecado." Um eco da oração de Jesus. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Em seu último suspiro, Estevão demonstrou a essência do Evangelho: o perdão, a bondade, a entrega total. E em um canto daquela cena de horror, havia um jovem, Saulo, o futuro perseguidor, o homem que se tornaria o maior apóstolo. Ele estava lá, assistindo a tudo. Ele era o guardião das vestes, o consentidor. Saulo viu a fúria da multidão, viu a calma do homem que morria, viu a luz nos seus olhos, ouviu o clamor por perdão. A morte de Estevão não foi o fim de sua história. Foi o início de uma perseguição feroz. A igreja, antes unida em Jerusalém, foi dispersa. Mas o sangue dos mártires, como dizia Tertuliano, é a semente da fé. Os que fugiram levaram a palavra para novos lugares. E a igreja, em vez de diminuir, floresceu. O grito de Estevão foi ouvido no céu, mas a sua morte foi a faísca que acendeu a luz do Evangelho em Samaria, na Fenícia, em Chipre e na Antioquia. O martírio de um único homem se tornou a chave para a evangelização de um mundo. A morte dele não foi uma derrota, mas uma vitória extraordinária. De sua dor, nasceu a coragem de muitos outros. De seu sacrifício surgiu a força de uma fé inabalável. O apedrejamento de Estevão não silenciou o Evangelho. Ele o amplificou. O sangue derramado não foi o fim, mas o início. E Saulo, o homem que testemunhou tudo, levaria em sua mente e em sua alma o eco daquelas palavras de perdão. A semente já havia sido plantada em seu coração. O testemunho de Estevão se tornou um farol. Sua vida breve e intensa era um exemplo de como a fé pode ser vivida em um mundo hostil. Sua história, contada em poucas páginas da Bíblia, é suficiente para nos mostrar o homem que ele foi, um cidadão do céu, alguém que amou sua pátria celestial mais do que sua origem terrena,
um homem que amou seu mestre mais do que a sua própria vida. Ele morreu de forma semelhante a Jesus, acusado falsamente, traído, e em seus momentos finais pediu que Deus perdoasse seus assassinos. Enquanto Jesus entregou seu espírito ao Pai, Estevão o entregou a Jesus. E essa pequena diferença é o cerne de sua lição. A chave para a sua força não estava na sua origem, no seu intelecto, mas no Espírito Santo. A ousadia de Estevão para pregar, a sua sabedoria para servir, a sua calma diante da morte, tudo veio de estar cheio do Espírito Santo. O que aconteceu com Estevão não foi uma tragédia. A glória de Deus se manifestou através de sua morte. Em meio ao seu sofrimento, Deus abriu as janelas do céu e lhe deu um vislumbre da glória. Saulo, o homem que viu tudo, nunca esqueceria. O eco das palavras de Estevão ressoou em sua alma. A atitude do mártir, sua serenidade, sua oração por perdão, deve ter influenciado a futura conversão de Saulo, o maior perseguidor, que se tornaria o maior apóstolo. A morte de Estevão foi a semente que germinaria no coração do homem que um dia seria conhecido como Paulo. O sangue de Estevão não foi em vão. O que parecia ser uma derrota se tornou uma vitória. Assim como Estevão, Paulo também seria martirizado e milhões de outros cristãos em toda a história. Mas a igreja permanece de pé. A morte não pode prevalecer contra os escolhidos. O testemunho de Estevão permanece como um farol, uma luz para um mundo perdido e agonizante, e nos lembra que nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus.